Paz do Senhor Jesus, meus amigos. Novamente aqui mais uma vez, fazendo mais um vídeo. Hoje estarei falando sobre o livro de Cantares, ou Cânticos dos Cânticos, né? E para introduzir esse livro, eu vou estar fazendo a introdução através do capítulo 4, onde diz assim a palavra do Senhor. Eis que és formosa, amiga minha, eis que és formosa os teus olhos, como os da pomba entre as suas tranças. O teu cabelo é como um rebanho de cabras que passam no monte de Gileade. Os teus dentes são como um rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro e das quais todas produzem gêmeos e nenhuma há estéril entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlata e o teu falar é doce. A tua fronte é qual pedaço de romã entre as duas tranças. O teu pescoço é como a torre de Davi edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de valorosos. Os teus dois peitos são como os dois filhos gêmeos da gazela, que se apacentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, amiga minha, e em ti não há mancha. Vem comigo do Líbano, minha esposa, vem comigo do Líbano. Olha desde o cume de Amana, desde o cume do Senir e Hermon, desde as moradas dos leões, desde os montes do leopardo. Tiraste meu coração, minha irmã, minha esposa, tiraste meu coração com um dos teus olhos, com um colar do teu pescoço. Que belos são os teus amores, minha irmã, ó esposa minha. Quanto melhores são os teus amores do que o vinho, e os aromas dos teus bálsamos, do que os de todas as especiarias. Favos de mel manam dos seus lábios, esposa minha. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, o cipreste e o nardo, o açafrão, o cálamo e a canela, com todas as sortes de árvores de incenso, mirra e aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul. Assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se eu visse o meu amado, para o seu jardim e se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Irmãos, esse livro de Cantares, né, esse livro, né, que faz parte do cânon da Bíblia, o livro de Cantares, é um livro que ele pode ter três interpretações. Uma interpretação literal, que é um poema do esposo para uma esposa. Há uma interpretação alegórica, onde o povo de Israel interpreta que é Deus falando com Israel, e para os cristãos hoje é Cristo falando para sua noiva. Mas eu vou me atentar exclusivamente a uma área: casamento. Cântico dos Cânticos, Provérbios, Eclesiastes, todos esses foram livros escritos por Salomão, ou pelo menos Cânticos dos Cânticos é um compilado dos Cânticos de Salomão. Mas o interessante de tudo isso é o seguinte: Salomão, ele é um homem que ele tinha autoridade para falar sobre casamento, né? Salomão teve muitas mulheres concubinas, e não há como um homem ser ditador no casamento. É impossível. Não tem casamento onde o homem é tirano e ditador. O casamento é algo que Deus constituiu para que houvesse duas pessoas tomando decisões em conjunto, trabalhando em conjunto em prol de construir uma família. Assim se torna casamento. Mas eu vou dizer por que Salomão... Primeiramente, Salomão, ele foi um homem que escreveu muitos provérbios e cânticos. Porque diz assim lá em 1 Reis, capítulo 11, 1 Reis 11,
Diz assim, perdão, irmãos, eu acabei pegando outra página aqui, não era essa. Em 1 Reis 4:32, diz assim, ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Então ele escreveu 1.005 cânticos. Então, Cânticos dos Cânticos era o cântico, né? O cântico dos cânticos. E por que só esse cântico entrou na Bíblia? Só o Cantares. Porque era o cântico onde o Espírito Santo permitiu para que tivéssemos experiência. Foi o ápice de um cântico escrito por Salomão. Salomão, um homem extremamente experiente em casamento, como eu disse. Ele era um homem que teve muitas mulheres. Lá em 1 Reis 11:3 diz assim, casou-se com 700 princesas e 300 concubinas e as suas mulheres, e acabou que essas mulheres levaram a desviar. Não vou terminar de ler todo o versículo, mas diz assim, que ele casou com 700 mulheres, 700 princesas, e não eram qualquer mulheres, e 300 concubinas. Quando ele fez esse livro, Cânticos dos Cânticos, que eu olho ele com um olhar literal, é desconcertante para muitas pessoas, por não ter noção do que falar sobre a intimidade de um casal. É desconcertante às vezes ler Cânticos dos Cânticos, porque ele pode levar a um erotismo acentuado. E qual o problema? Deus, na verdade, não há problema. Deus não tem problema com o sexo. Se ele tivesse problema, ele não teria criado. Ele não teria dito lá, em Gênesis 1:27, diz assim, Deus criou o homem, macho e fêmea o fez. E os abençoou e lhes disse, frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Como é que ia multiplicar a não ser através do sexo? Então, quando ele diz que Deus criou o homem, macho e fêmea os criou, ele já tinha algo totalmente voltado pensando em sexo, em uma vida sexual. Porque para você gerar uma criança é necessário o ato sexual entre um homem e uma mulher. E você não vai chegar a primeira vez, né? Ter uma noite de amor com a sua esposa, vamos engravidar, que é o termo que a biologia usa para os casais hoje. Vamos engravidar. Não é na primeira tentativa, às vezes. Uns casais são, outros não. Então Deus não esperava que fosse só para sexo o casamento. Faz sexo, engravida e pronto. Não. Tinha que ter uma intimidade. O sexo, na realidade, é o primor da intimidade entre um casal. Que um casal hoje deturpou-se tanto isso, que a pessoa faz sexo com qualquer estranho, com qualquer pessoa, com qualquer um, até de forma deturpada, em desacordo com a vontade de Deus. Por isso, pessoal, hoje, infelizmente, eles fazem uma pornografia com o que Deus deu. Erotismo não há problema, né? Desde que seja entre o casal. Agora, pornografia, sim. Exibição do sexo para o mundo. O sexo é algo íntimo do casal. O erotismo é algo íntimo. Então, eu vou olhando para o lado literal desse livro. Esse livro é uma bênção. Não tem problema você elogiar sua esposa. Por que Deus deixou esse livro e eu vou usá-lo como forma literal, não alegórica simplesmente? Apesar que eu sim sei do grande peso dessa parte alegórica dele, que tem sim a parte entre Jesus e a noiva, né? Pode ser levado sim por esse lado e é muito abençoador se for pregado dessa forma, mas na forma literal. Falando hoje, se atendo a homem e mulher. Deus não tinha problema com sexo, Deus não tem problema com sexo. Só que até para isso Deus deixou condições. Como condições, você pode chegar a Deus, você tem que estar puro, não impuro. Existia naquela época as leis de chegar a Deus, as leis da expiação dos pecados, os sacrifícios, né, para tirar toda a impureza. E hoje existe o Senhor Jesus. Todos que se achegam ao Senhor Jesus estão limpos pela palavra. Quando ele disse para Pedro assim, Pedro disse, não, Senhor, o Senhor não lavará os meus pés. Ele disse, Pedro, se eu não te lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse, então não só os pés, também lave todo o rosto, a cabeça.
corpo é cabeça, Jesus falou assim, vós já estáis limpos pela palavra, não precisam lavar senão os pés. Então hoje nós estamos limpos pela palavra, no cumprimento da palavra, no andar segundo as ordenanças de Cristo, segundo a Bíblia, nós já estamos limpos. E por isso nós temos essa facilidade de estar chegando a Deus a todo momento, a todo e qualquer momento. Então sim, eu levo para o lado alegórico, mas também levo para o lado literal, se atentando sim a pessoas. O sexo é puro às vistas de Deus, aos olhos de Deus. O sexo é um presente que coroaria o casamento, porque Deus deixou isso como a cereja do bolo para o ser humano. O sexo é o ato, culmina no máximo da intimidade entre um casal. É o máximo da intimidade. É o momento que você tira toda a sua armadura, onde que você fica frágil ali um com o outro, onde você se entrega um ao outro. E Deus nunca teve problema com isso. Porém, Ele deixou algo muito na Escritura, tanto falado para isso. Como existe lá em Hebreus 13:4, disse assim, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Isso é a carta que o escritor de Hebreus deixou ali, Hebreus 13:4. Então, deixa que o leito tem que ser sem mácula, o matrimônio e o leito tem que ser sem mácula. Quanto aos adúlteros e a prostituição, o que é prostituição? Perversão. Tudo que foge do ato puro que Deus deixou é perversão. Esse livro de Cantares, eu ficava muito tentando ver, tentando entender, tentando ver como falar, porque demorei dias para poder fazer esse vídeo, porque eu poderia falar assim de Cristo e a igreja, porque o ápice espiritual desse livro, sim, é Cristo e a igreja, mas também podendo falar da parte literal sem constrangimento, sem pornografia, sem exageros, que esse é um livro de alta intimidade, onde Deus deixou que se as pessoas olharem, Deus quer assim, deixou isso como entendimento, a intimidade entre um homem e uma mulher. Não tem problema você ter um relacionamento completo com a sua esposa, aberto de intimidade, de amor, de entrega total. Isso não é problema perante Deus. O problema é quando parte para perversão, prostituição e muitas outras coisas a mais. E pornografia. Porque às vezes as pessoas acham que a pornografia é só o ato de você consumir, visualizar cenas de sexo explícito. Não, quando você também começa a falar cenas de sexo explícito do seu casamento, você está gerando pornografia para outros. Então esse é o cuidado que nós devemos ter no leito sem mácula, no leito puro e imaculado, no leito sem, o que é sem mácula, sem sujeira, sem nada sujo, sem nada estranho, sem nada que não faz parte daquilo. Tudo que não faz parte da intimidade do casal não deve entrar no leito. Nunca deve entrar nada que for de fora no leito do casal. Por quê? É de fora. O leito do casal tem que ser exclusivamente entre o casal. Esse livro, o autor desse livro, sim, Salomão, né? Pelo menos alguns teólogos acreditam que não, que foi escrito antes ou depois, mas o Arlindo acredita assim em Salomão. Ele pode ter sido compilado um pouco depois, aí não é problema, mas o autor desses cânticos é Salomão, na opinião do Arlindo, apesar que eu respeito, hoje não há um consenso sobre isso, por causa da data, do estilo literal, mas não vamos me preocupar muito com isso, vamos me preocupar com o texto em si. Ele abre coisas que às vezes as pessoas podem assustar muito, quando ele fala, por exemplo, que no versículo 11, favos de mel manam dos teus lábios, minha esposa, mel e leite estão debaixo da sua língua, e o cheiro das tuas vestes é como o cheiro do Líbano. Poderia-se dizer, uma língua mel e debaixo da língua ser uma língua suave, uma língua doce, ou pode ser simplesmente o ato de se beijar a esposa, o ato de ter aquela intimidade, aquele ápice ali. Entenda uma coisa, o casamento é muito puro, é uma intimidade tremenda entre dois seres feitos de sexo diferente, entre o sexo masculino e o sexo feminino, porque macho e fêmea Deus os fez.
Deus o fez, o homem, né? Fez o homem macho e fêmea e pediu que os dois se multiplicassem. Tudo que foge disso está numa regra de leito maculado, um leito que não é puro. E quanto a isso, conforme a palavra de Deus, conforme diz mesmo em Deus lá em Hebreus 13, que a prostituição dos adultos, Deus os julgará. Nós não precisamos julgar, isso é com Deus. Deus vai resolver com cada um o que se faz. Pode-se fazer o que quiser, porém tem que estar disposto a pagar o preço por isso, porque tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Tudo aquilo que vai trazer escândalo para o Evangelho, eu prefiro retirar de mim. Tudo aquilo que vai trazer escândalo e tropeço para a pregação de Cristo, você tem que tirar de você. Porque esse é o intuito de um servo de Cristo, esse é o intuito de uma pessoa que vive para Cristo, é fazer tudo de acordo com as ordenanças. E Deus não tem nada contra o sexo com a sua casa, não tem nada contra o sexo com a sua esposa, com a casa, que eu digo, casa, esposa, tá? Sexo apenas, exclusivamente da sua esposa, Deus não tem problema nenhum contra isso. Aproveite esse livro. Vejam o quanto que tem, sim, palavras voltadas para cunhos de intimidade entre um casal nesse livro de Cantares. Veja o quanto que ele é impressionante abordando esse assunto. Mas também você consegue vê-lo completamente em Cristo e sua noiva. Porque o noivo, o casamento é perfeito entre Jesus e a igreja, por isso que Jesus é considerado o noivo e a igreja a noiva, porque nós vamos nos encontrar com o noivo. O casamento que Deus fez com ele, Cristo, e nós, a noiva, é algo interessantíssimo. E as pessoas falam assim, não, mas aí não está forçando demais a barra, colocar Cantares para Cristo e a noiva. A Bíblia é cheia de alegorias assim, por exemplo, a parábola das 10 virgens, né? Onde diz que 10 virgens estavam ali com azeite, 5 eram loucas e 5 prudentes, 5 tinham azeite, conservado o azeite com si ali das lâmpadas e outras 5 não. E quando o noivo bateu a porta, que veio alguém dizendo, eis que o noivo vem. As 5 prudentes, as 5 virgens prudentes, elas tinham azeite e as 5 prudentes foram comprar azeite. O noivo entrou, trancou a porta, onde que as 5 loucas vieram e falou assim, abra-nos, nós vamos comprar azeite. E ele não abriu, né? É uma alegoria de entre noivo e virgens, entre noivos e noivas, né? Então cabe-se tranquilamente, acredito muito nisso, prego muito isso também, é uma alegoria entre Cristo e a igreja. Concordo plenamente com isso. Mas interpretando ele num cunho literal, é um livro que vai nos abrir a mente sobre casamento. Nos abrir a mente como uma esposa e um esposo devem se tratar no seu ato de intimidade. Não há problema, não poupe elogios para sua esposa. Não poupe elogios para o seu esposo. Aproveite essa intimidade que Deus deu, aproveite essa bênção que Deus deixou. Aproveite, leia Cantares, veja ela no estilo literal, esse livro no estilo literal, veja também esse livro no estilo de alegorias de Cristo e a noiva, porque ele cabe tranquilamente nesses dois estilos e deve ser pregado tranquilamente nesses dois estilos. Porém, quando você pregar isso na igreja, você é que tem que ter noção de que culto você vai pregar. Quando você for pregar num estilo literal. E de que palavras você vai usar, porque tem no culto todas as etapas e idades de pessoas. Então, no cunho literal, você tem que tomar um certo cuidado com o que vai pregar. No cunho alegórico, ele cabe 100%, ele é Jesus, ele é o noivo, ele é o marido, ele é o amado, e nós somos a esposa, a irmã, a amada. Então aproveite isso, aproveite esse livro, aproveite a oportunidade de falar da palavra de Deus. Eu demorei um pouquinho porque eu fiquei meio travado um pouquinho, estava me aprofundando mais para entender, buscando mais de Deus, até que eu entendi que realmente Deus preparou um casamento todo pronto. Primeiro, né, ele fala lá em Gênesis 27 que macho e fêmea os criou. Mandou multiplicar, encher a terra. Impossível multiplicar de outra forma. Hoje até existe as inseminações artificiais e tudo, mas mesmo as inseminações artificiais é necessário um óvulo, um espermatozoide masculino e é necessário um óvulo feminino, não escapa.
né? Tem que ter as duas partes envolvidas. E eu falando sobre Salomão, que Salomão era um homem extremamente capacitado para falar sobre casamento, mesmo ele tendo problemas no casamento, porque não deveria ter casado com tantas mulheres, porque a palavra de Deus diz que o príncipe de Deus, do povo de Deus, não deveria casar com muitas mulheres para que elas não desviassem o seu coração, e foi justamente o que aconteceu com Salomão. No final ele passou a ter um apertozinho, mas ele reconheceu. Mas o interessante é o seguinte: Salomão era um homem extremamente tarimbado no assunto. Lidar com 700 mulheres, que é algo fora do nosso contexto, é anormal para a gente, é impossível, é inaceitável, porque Cristo disse que não era assim. Cristo, quando ele veio, disse assim: no princípio Deus fez um homem e uma mulher, né? E que por causa da dureza de coração tinha muitos casamentos, mas com ele, com a vida de Cristo, seria terminado, estaria voltado para apenas um homem e apenas uma mulher, que era o princípio, o primórdio, o plano primordial de Deus. Depois é que por perverter, por cair, por corromper, é que vieram um casamento com várias mulheres, e hoje, mais uma vez, por o homem perverter novamente, vir relações extraconjugais, vir pessoas para dentro do leito que não deveria vir. Mas Salomão era um homem que na época dele, ainda era, Deus permitiu para a dureza de coração dos homens ter a condição que eles tinham, mas Salomão era um homem tarimbado. Mas fala-se que ele escreveu esse cântico para Sulamita, uma única mulher. Ele tinha lá um casamento com várias, mas parece que amar de verdade, ele amou uma mulher. Ele tinha uma mulher que ele escreveu, ele compôs um cântico em especial, uma mulher que ele realmente a amava muito mesmo. Então, isso Deus deixou para mostrar que realmente o homem deve ter amor por uma mulher, a mulher deve ter amor por um homem. E os dois ali fazer a vontade de Deus, onde os dois vão ser uma só carne e vão criar uma família. Que no Salmo 127, né, fala bem o contexto de família, onde os filhos, eles são as flechas na aljava do valente, né? Então, é necessário ter um casal, é necessário ter uma família. Aproveite o livro de Cantares, aproveite o que você puder extrair desse livro para a sua vida conjugal. E aqueles que ainda não são casados, espelhe-se num casamento puro, não nesse mundo de erotismo demasiadamente que vira a porno, que vai-se para a pornografia, que se perde, onde traz elementos inexistentes a um casal, acaba vindo para o leito hoje, mesmo no mundo cristão, por estarmos tão bombardeados pela condição, que quando você lembra de amor e erotismo, já pensa em sexo explícito. Não, amor e erotismo é a união de um casal, é o ápice do casamento, é a total união de um casal ali na sua intimidade, não para o mundo inteiro saber. Vou deixar por aqui o vídeo, não vou me alongar mais. Um abraço a todos e já já estaremos fazendo um novo vídeo.